Momento de esclarecimentos, levando a luz de Deus para iluminar o teu entendimento. Amém? Gente, olha o que está acontecendo. Olha a sutileza do diabo no meio do povo de Deus, dentro dessas igrejas. Olha o que está acontecendo. Onde o povo está ali buscando adorar a Deus, estão perdidos de Deus. Eu vou mostrar por quê. Olha a sutileza de Satanás. Dentro desses ambientes de igreja, através dos movimentos, tirando o povo da verdade. Você chega hoje numa igreja, onde as pessoas vão ali entendendo que vão buscar a Deus, vão adorar a Deus e vão servir a Deus, que na verdade esse entendimento está errado, pois a Bíblia não ensina isso. Mas vamos lá. As pessoas hoje estão lá dentro das suas igrejas. O que acontece hoje dentro dessas igrejas, no altar que os homens fizeram para apresentar o poder de Deus para o povo? Vamos lá. Esses altares de igreja chamados de púlpito, o que é que está acontecendo em cima deles, por onde o povo está sendo doutrinado e instruído? O que é que acontece em cima desses lugares chamados altares, púlpitos, dentro das igrejas? Olha a investida de Satanás. O povo se congrega hoje para buscar uma direção de Deus diante daquele ambiente dentro das igrejas chamado o altar, o púlpito, não é? Olhando para a igreja apostólica, não tinha isso, tá? A igreja apostólica não tinha isso. Ninguém se reunia numa posição maior do que a outra. Todo mundo se reunia dentro da mesma posição para receber a autoridade de Deus, a palavra, não pela autoridade do homem. Vamos lá. O homem não estava em posição de destaque sobre os demais. Não. Nem o próprio Jesus, irmão. Quando Jesus ele ficava numa posição mais elevada, era para que a palavra alcançasse todos. Hoje não. Esses púlpitos de igreja foram criados dentro desses ambientes onde o povo está ali, buscando a Deus na direção desse púlpito, para colocar os homens como autoridade. Olha a troca de valores e a investida do diabo dentro desses ambientes. Mas vamos lá que eu vou te mostrar o que você precisa conhecer e enxergar. Porque dentro desses ambientes você está cego, cego, cego. Não tem como você enxergar, porque só tem trevas, não tem luz. Dentro desses ambientes, a luz, a palavra de Deus, Cristo, não está sendo levado para você. Você não está aprendendo dele. Você não está sendo conduzido por ele. Você não está sendo instruído e guiado pela doutrina dele. Olha a investida de Satanás. O que é que o povo hoje, dentro dessas igrejas, estão recebendo de instrução vindo desses púlpitos de igreja, através dos líderes que estão nos púlpitos como maioral e soberano de Deus para o povo? Olha o que está acontecendo. A igreja tem que congregar para edificação da igreja, de todos os membros que formam o corpo. Nós temos que congregar para edificação do coletivo. Amém? Aprendam isso. Essa congregação, dentro desse meio, pode ser em qualquer lugar. O congregar não é específico em um ambiente privado. O congregar é os irmãos se reunir. É os irmãos estar reunidos com um objetivo, sob a autoridade da palavra. O congregar não é especificamente o lugar. Não especifica o ambiente, o lugar, como o principal para você estar. O principal é a palavra, que você tem que congregar para ouvir, receber a instrução dela, aonde quer que seja, não importa o lugar.
O que importa é que nesse lugar esteja um homem compromissado pregando a palavra. Não é o lugar que você tem que priorizar. Não é o lugar o importante. O importante é a palavra. Se nessa igreja tem a palavra, amém. Se nessa igreja não tem a palavra, sai daí. Se tu está sendo instruído na palavra, amém. Se tu não está sendo instruído no entendimento da palavra, sai daí. Então, o objetivo da igreja, membros, pessoas que estão em Cristo, se congregar, é para receber ensino que edifique, nos dê crescimento no conhecimento de Cristo, para a nossa fé em Deus. Amém? Então, olha o que acontece, deixa eu botar aqui, não perturbe, porque é muito importante que eu vou levar aqui para vocês, e eu peço a Deus sabedoria para poder aplicar, explicar, para você entender de uma forma simples e objetiva. Olha o que está acontecendo dentro desses ambientes chamados igreja. O povo se congrega ali, o objetivo era receber a palavra, receber a instrução, para que todo o coletivo fosse edificado, todo o coletivo, todos os membros, todas as pessoas que estão ali, para ouvir e aprender de Cristo, tinha que ser edificado. Mas olha a estratégia do diabo, para tirar o povo do ensino, da direção de Cristo, da palavra, da doutrina. Olha o que aqui se leva para o povo nos púlpitos das igrejas, nos lugares onde foram criados para a apresentação do homem, não da palavra. O que está sendo apresentado nesses púlpitos de igreja é os homens, não é a palavra. Vamos lá. O povo se reúne nessas igrejas e quando eles estão lá, o que é que eles vão receber que vem do púlpito? Do pregador pregar a palavra, compromissado com a Bíblia, ler, explicar e aplicar, para o povo que a palavra declara, ensina e informa, para o povo ser conduzido e estar submisso na autoridade de Deus pela palavra. O que é que acontece nesses púlpitos de igreja? Os pregadores tiram de você a direção da palavra. Os pregadores que se dizem profeta de Deus, tiram você da visão da palavra. Os pregadores tiram você da autoridade da palavra. Agora, ele chama a sua atenção. Não é para a palavra, é para eles. E agora eles começam a criar um movimento, entrando no mistério, no misticismo. Primeiro, a igreja não tem mistério. O que Deus quer com a igreja é entendimento. Deus fala de uma forma compreensível para que todos entendam e compreendam. A igreja tem que ser esclarecida com palavras entendíveis, com palavras que vá iluminar e esclarecer o entendimento das pessoas. Não é mistério. Olha o que eles criam, é mistério. Não busque crer, não. Primeiro, a palavra tem que crer com razão e entendimento. Não é no fanatismo. Não é com irracionalidade. A igreja tem que crer em Deus dentro do conhecimento. Mas o que é que esses profetas criam nos púlpitos das igrejas? Eita, estou sentindo aqui. Deus está me dando algo para entregar aqui a alguém. Deus está me revelando algo com alguém. Deus está mandando eu dar uma palavra a alguém. Peraí. Você foi ali para a igreja, não foi para ouvir Deus falar particular com ninguém. Você foi para a igreja para receber a instrução de Deus. Se Deus quer falar algo contigo particular, dentro da própria administração, Ele vai falar contigo, dentro da palavra. Se Deus quer falar algo específico contigo, Ele pode sim usar uma pessoa para te dar uma revelação, mas Ele vai fazer isso em outro momento, não ali. Porque ali é o momento da edificação da igreja, o coletivo de pessoas que estão ali para aprender de Cristo, receber a doutrina, ser instruído, ser orientado para uma vida de perseverança, de fé em Deus. Recebendo o conhecimento, o entendimento, para manter essa vida. Aí, é isso que o povo tem que congregar para receber. Só que nesses púlpitos dentro dessas igrejas, esses altares que criaram para a apresentação dos homens, os homens que se denominam profeta de Deus, olha o que eles criam. Porque Deus está... Olhe para mim, primeiro. Olhar para o homem não, olhar para a palavra. Mas eles ficam com esse movimento. Olhe para mim. Venha cá. Se você crer, levante a mão. Pregue, meu amigo. Eu não estou aqui para estar gritando, eu creio, glória a Deus, não. Eu estou aqui para estar atento a ouvir.
Eu estou aqui com prudência para analisar o que você está pregando, se está na palavra. Não é você mandar eu creio e eu dizer que creio, não. Pregue, e se eu creio ou não, é dentro da minha prudência, analisando se o que você pregou é a doutrina de Cristo, é o que o Evangelho revela, para que eu creia. Eu não vou crer porque você está mandando creia. Não. Mas olha qual é a estratégia do diabo. Tirando o povo do que a palavra ensina. Fazendo o povo colocar a sua visão, colocar a sua submissão sob o que os homens determinam e diz. Tirando o povo da autoridade da palavra e levando o povo a colocar a sua vida na autoridade dos profetas. Olha, eu estou aqui sobre a autoridade de Deus. Eu estou aqui com a autoridade de Deus. Creia. Se você não crê no profeta, vai acontecer isso, aquilo e aquilo outro. É isso ou não é que está acontecendo dentro dessas igrejas, nesses ambientes que eles criaram para apresentar os homens como o poder de Deus. E o povo deixando de receber a instrução da palavra. O povo deixando de estar colocando sua vida submissa, devota e consagrada à palavra. Porque o povo dentro das igrejas estão sendo instruídos, estão sendo submissos, estão vivendo sua fidelidade, consagrando suas vidas e seus viveres, não é a Cristo pela palavra, é aos homens pelas igrejas. E olha o que está acontecendo nos púlpitos das igrejas. Nós, membros do corpo de Cristo, temos que congregar para receber o ensino, a instrução da palavra. Só que o diabo tirou isso. Tirou o conteúdo, o ensino, a informação do que está aqui revelado. Nas igrejas eles usam esse livro, mas não prega, não ensina conforme ele ensina. Eles usam esse livro para manter a mentira de que estão lá falando em nome de Deus, usando esse livro. Mas se você for prudente examinar, vocês vão ver que eles não estão com nenhum compromisso com Deus. A igreja apostólica, no tempo dos apóstolos, se congregavam para ouvir, ser instruído pela palavra. Não tinha esse reteté, esse prá. Não tinha esses profetas decretando, entregando vitória, entregando visão, revelação. O que tinha eram os apóstolos ensinando a palavra, chamando a atenção do povo para a palavra. O próprio Jesus fez isso. Jesus nunca criou nenhum reteté, nenhum misticismo, nenhum movimento. Jesus nunca disse, Deus está me entregando, Deus está mandando. O que Jesus orientou o povo é, examinem as Escrituras para não errar. Vão buscar examinar as Escrituras. É a palavra que está dizendo isso. Jesus chamava o povo para ele, para a palavra, para aquilo que está sendo revelado pela palavra de Deus. Hoje, o diabo ele entra com uma sutileza, de uma forma oculta que ninguém percebe, porque todos estão com o entendimento corrompido, estão perdidos da direção de Deus. Onde, nos púlpitos dessas igrejas, o que tem é movimento, irmão, tirando a atenção do povo da palavra. O cara vai pegar a palavra, aí daqui a pouco levanta-se uma pessoa dizendo que é profeta de Deus, que Deus está dando uma profecia a ele, aí vai lá no púlpito, onde está aquele pregando a palavra, e agora começa, eis que eu sou Deus, estou aqui para te entregar, é assim eu te digo, homem, peraí, tirou a atenção do povo que estava ali para ouvir a palavra, da palavra, e o povo agora está tendo a atenção para o profeta, que está trazendo revelação, profecia, para o povo, que está ali tirando a atenção do povo da palavra. Isso é do diabo. Esses profetas, esses movimentos é do diabo, tirando a tua atenção da palavra, privando tu do conhecimento, levando tu a uma vida com Deus reprovada, sem o entendimento dele. A igreja está lá, centenas de pessoas sentadas, para receber a instrução da palavra. Aí vem o profeta e começa a trazer a atenção do povo para ele. E começa agora a falar de Deus, não o que a palavra diz, o que ele diz que Deus está dando a ele para falar para o povo. E começa o retetel, porque tem uma pessoa, Deus está entregando, dizendo a você que está aqui, ali, e o povo que está ali para receber o ensino que tem que ser levado para todo o coletivo de pessoas, igreja, que está ali, não é instruído com a palavra. Porque o profeta está tomando a atenção da palavra. O diabo está usando os movimentos de visão, de revelação, de milagre, de profecia, de decreto, tirando a atenção do povo da palavra.
Não é mais a palavra que está conduzindo a direção do povo. É o profeta, é os movimentos, é os homens com suas mentiras em nome de Deus. Irmãos, isso é uma estratégia, irmão. Eu estava vendo um vídeo de um culto em uma determinada igreja, desses que estão na mídia, famosos, que levam multidões a encher suas igrejas, milhares e milhares de pessoas. E estava lá vendo a pregação dele, já começa uma pregação formalista, uma pregação moralística, uma pregação de sermão moral, falando mais de usos e costumes do que levando o ensino do evangelho. O povo já está ali perdido da direção de Deus. E ali, naquele culto, o pregador para porque levantou alguém dizendo que era Deus usando. E pegou na mão do pregador e começou a rodar com o pregador em cima do púlpito e dizer: eis que eu sou contigo, homem, alguém quer tirar você da posição, alguém está se levantando contra ti. Olha para aí, irmão, tirou a atenção do povo da palavra. O povo agora voltou sua atenção para o movimento do profeta com o pastor rodando, cirandando naquele púlpito. E o povo deixou de ouvir, de ser instruído, porque a atenção do povo agora é para aquele movimento. Que os dois estão ali dizendo que é Deus usando um para falar com o outro. E a igreja? Deus quer falar contigo, meu irmão. Deus quer falar com a igreja. Mas não é através de profeta. O profeta que Deus levanta para a igreja é para levar a profecia escrita, o ensino, a instrução, a orientação da palavra. Porque toda a escritura é para isso, para corrigir, instruir, orientar, reprovar, instruir todo o povo de Deus, irmão. O povo tem que se reunir, não é para estar vendo profeta, nem show de profecia, nem revelação, nem visão, nem movimento de homens dançando um com o outro lá no púlpito. O povo tem que buscar se reunir para ouvir a palavra. E se esse teu pastor, esse teu líder nessa direção dessa igreja não está te levando a palavra, sai daí, irmão, protesta. Mas o povo está acomodado. O povo está na conveniência. O povo está dentro da satisfação desse movimento. O povo não está nem aí para a palavra de Deus. O povo não quer ouvir instrução, correção, ensino para exortar, instruir, corrigir, repreender. O povo quer esses movimentos, dizer que os profetas dizendo que Deus vai dar, Deus está revelando, Deus está decretando, Deus é contigo, Deus vai te colocar numa posição de honra, Deus vai abater teu inimigo. Deus... É isso que o povo quer ouvir. E é isso que o povo está ouvindo dentro desses covil de lobos, sinagogas de Satanás. É o que é essas igrejas. O povo sendo instruído por doutrina de demônios, evangelho anátema, por esses falsos profetas dentro das igrejas. O povo saindo da direção de Cristo, deixando o senhorio de Cristo para se submeter ao senhorio dos líderes das igrejas. Cuidado, irmão. Eu estou aqui trazendo algo muito importante que poucos têm coragem de pregar. Por quê? Porque estão compromissados com o sistema. Jamais vão ministrar a verdade de Deus que condena os princípios e valores estabelecidos pelo sistema. Eles não vão pregar contra o sistema, porque eles estão na conformidade do sistema, na satisfação do sistema. É preciso renunciar ao sistema, se converter a Cristo para ser um pregador, um profeta verdadeiro, que esteja na verdade. Não é que você é o verdadeiro porque é você. É o profeta que esteja na verdade, para pregar verdadeiramente aquilo que está revelado, que Deus tem profetizado para a sua igreja, para o mundo. Para a igreja, os que estão em Cristo, e para aqueles que ainda não estão em Cristo. Nós temos que congregar, irmãos. A nossa atenção tem que ser levada. A nossa visão tem que estar olhando. A nossa direção tem que ser pela palavra, na palavra de Deus, em Cristo. Não é congregar para buscar ver o pregador famoso, ver o profeta que faz cair fogo do céu, ver o pregador, o profeta, o pastor cheio do poder da unção, que grita, que corre, que tira o paletó, que abana o povo cai. Sai daí, irmão. Seja prudente na fé para não se perder do caminho do céu.
O diabo já tem desviado muito da fé dentro das igrejas, desviado da fé. O povo está mais preocupado em manter sua vida dentro da igreja, das igrejas, nas religiões, pensando que é isso que leva elas a estar em vida com Deus. E o povo perdido de Deus, adorando a Deus em vão, apartado da vida com Deus, reprovados da fé, achando que estão salvos, perdidos, achando que estão vivos em comunhão com Deus, estão mortos, separados de Deus. Aonde? Dentro das igrejas. Porque o trabalho do diabo está sendo manifestado dentro das igrejas, aonde a verdade de Deus já foi tirada, desprezada, reprovada dentro das igrejas, aonde o diabo colocou o seu trono, aonde o diabo está cirandando, aonde o diabo fez sua casa, sua morada, sinagogas de Satanás, covil de lobos, lobos devoradores, cães gulosos. E vocês que estão dentro dessas igrejas, escravizados na autoridade desses líderes, estão perdidos do caminho do céu. Olha a estratégia do diabo, irmão. Veja o que diz a palavra de Deus. O que edifica a igreja, nós que somos igreja, membros do corpo de Cristo, a igreja de Deus, nós temos que congregar. Não é para ver apresentação de conjunto, não é para ver homenagem a grupos religiosos de igreja, não é para viver manifestação de aniversário de pastor, de papa, de padre. Nós, membros que formamos a igreja, devemos congregar. Não é para ver nenhum evento, nem atividade, nem atração, nem estrela, nem homens se apresentando. Profetas, pastores, homens de Deus, dentro de igreja. Nós, membros do corpo de Cristo, igreja de Deus, temos que congregar independente do lugar. Porque a Bíblia não especifica nenhum ambiente físico, como hoje ensinam a igreja, para você estar lá buscando a Deus. Porque Deus já está em nós. E aonde nós congregar, o Senhor está conosco. Ele não está limitado numa construção de alvenaria, um lugar físico. Olha como o diabo coloca essa mentira na mente do povo. Então nós, membros do corpo de Cristo, igreja de Deus, temos que congregar com um objetivo, com uma busca, o conhecimento, a instrução, a orientação na doutrina de Cristo, para a gente ser instruído no conhecimento da vida com Ele, mantendo ela. Temos que congregar para receber a instrução da doutrina. Não é para ver profeta, show, eventos de poder, de milagre, de cura, de bênção, profecia, visão, revelação. Como hoje o povo se reúne para isso. Estão perdidos nisso. Aí começam a dizer, eita, hoje foi fogo do céu. O céu desceu hoje. Foi bênção, bênção não. Vocês estão tudo vivendo em maldição. Dentro desses eventos de igreja, onde vocês se emocionam cantando música, vendo homens gritando, falando em nome de Deus, mentira. Vocês estão vazios, secos, mortos com o nome de que vive. Estão dentro de um vale de ossos secos que vocês são. Perdido de Deus, neste mundo mentiroso de Deus, dentro de igreja, fechado às quatro paredes, centralizando tua vida e teu viver nesses ambientes, escravizado como negócio do homem, no domínio dos homens, vivendo tua vida maldita, escrava, alienada, subjugada aos homens dentro da igreja. Priorizando festa, tarefa, trabalho religioso, atividade religiosa, presença de culto, tudo isso. E vocês estão abandonando o mais importante e simples da vida cristã, que é ler, aprender de Cristo, buscar o conhecimento de Cristo e se manter nele, guiado por ele, como ele ensina na doutrina dele. E o povo se reúne nessas igrejas. Qual é a motivação hoje? Hoje tem o aniversário do círculo de oração, ó. Aí a igreja lota. Aí vem uma de um lugar, vem de outro lugar para encher aquela igreja. Aí o povo vive aquele emocionalismo, porque tem muito hinos que massageiam o coração do homem, tem muito movimento, aí o povo naquele momento de euforia, emocionalismo, todo mundo sai emocionado e foi poder de Deus. E depois, tudo vazio, porque o conhecimento não está nele, o entendimento de Deus não tem, o compromisso com Deus na vida pessoal não tem.
só na atividade de igreja, só no momento formal de igreja. Compromisso com Deus do religioso é só igreja, nas atividades, na formalidade de igreja. Aí o povo tudo lá dentro, eita, foi poder de Deus, é movimento. O povo tudo escravizado dentro dessas atrações, dentro desses entretenimentos que alegram as pessoas. As pessoas se sentem bem, gostam. É prazeroso aquele momento ali. Mas é isso que o diabo trabalha, irmãos, para tirar vocês do entendimento de uma vida lúcida, sóbria, inteligente com Deus. A Bíblia diz que vida com Deus é pelo entendimento e conhecimento da verdade dele. Não é por atividade de culto, de religiosidade. Vida com Deus é por entendimento. E muitos estão apartados de Deus porque não têm o entendimento de Deus. Não é porque não estão nas igrejas. Porque as igrejas estão cheias, lotadas, abarrotadas, e cada dia se abre mais, é dezenas, é centenas de igrejas, e cada um dos seus líderes, dos seus ministérios, buscam ampliar mais o seu campo ministerial com o crescimento dos seus impérios, instituições, para aglomerar mais pessoas. Para quê? Para manter escrava, mantendo o seu negócio como negócio deles, e o povo lá rodeando dentro dessas igrejas, perdido da direção de Deus. Olha a estratégia do diabo. O povo gostou, o povo se acostumou, o diabo prendeu as pessoas nesses movimentos de igreja. É culto, é revelação, é profecia, é festa, é conjunto, é aniversário, é homenagem. O povo preso, cego, escravizado, perdido de Deus dentro dessas igrejas, nesses movimentos, dentro desses ambientes. Nós temos que congregar para edificação da nossa vida no conhecimento de Deus, para andar com entendimento. E o nosso maior propósito é buscar o conhecimento. Não é buscar viver o emocionalismo dentro de movimento religioso. Está entendendo, irmão? Aí agora, olha os artistas aqui. Meus irmãos, escuta uma coisa. Isso mostra a decadência, a miséria espiritual desse povo que diz que é de Deus, perdido da direção de Deus. Quantos artistas nesse mundo religioso têm se levantado com movimentos malditos, vãs, profanos, movimentos pagãos, e o povo está seguindo esses artistas. O povo está seguindo e sendo preso e manipulado pelos movimentos desses artistas que estão surgindo nos púlpitos de igreja. Olha aí esse jovem Manuel, né? Um jovem que está aí profetizando e levando o povo ao delírio em nome de poder de Deus. Manifestado por Satanás. Esse jovem. E o povo lá, aleluia, é Deus, fala Deus. Tudo seguindo a mentira do diabo pregada por esse jovem. Olha a estratégia do diabo. Levanta menino, levanta menina, homem, velho, para fazer o movimento e chamar a atenção do povo. Não é para a palavra. Não é para a palavra. Surgiram muitos pregadores de movimento. Esses pregadores se aposentaram. Agora o diabo está levantando outros para criar um movimento, novidade, revelação, visão, que atrai o povo, atrai a multidão. Porque os discípulos de Cristo são prudentes. Não vão atrás desses movimentos. Os discípulos de Cristo mantêm sua vida firmada na rocha. Na palavra, na direção de Cristo. Olha os movimentos, irmão. Eu vejo vídeo aí com crianças pregando. E o povo tudo ali eufórico, manifestado no emocionalismo. E o que é que esses profetas estão pregando? Seja criança, velho, novo, adulto, jovem. O que é que esses profetas estão pregando? Estão levando movimentos. Se levantam, não para levar para o povo a profecia escrita, não para chamar a atenção do povo para a palavra. Eles se levantam, chamando a atenção do povo para eles, para que o povo veja que ele está cheio do poder e da autoridade de Deus, para que o povo receba não da palavra, mas dele, a profecia de Deus. Olha a estratégia do diabo, irmão. Vigia. Dê ouvido a essa ministração, esse esclarecimento que eu estou levando para você. Eu tenho um compromisso
com o reino de Deus. Estou aqui pregando a verdade e condenando essa mentira vivida dentro dessas igrejas, porque o meu compromisso é com o reino de Deus. Eu não estou compromissado com nenhum ministério na autoridade, de nenhum líder religioso que se diga sacerdote de Deus, como autoridade de Deus para a minha vida. Eu estou compromissado com Cristo, o meu sumo sacerdote, o pastor da minha alma, a quem eu estou submisso na autoridade e no domínio dele, a quem eu me submeto, devoto e consagro a minha vida e o meu viver é a Cristo pela palavra dele. Não é a líder de igreja dentro de obrigação e responsabilidade de igreja, como se fosse a Deus. A igreja tem que congregar para receber a instrução, a doutrina, o ensino da palavra. A doutrina de Cristo, irmão. Não é para ver profecia nem profeta entregando decreto a um e a outro. Olha o que Paulo vai dizer. Vamos ler aqui 2 textos para encerrar. Eu vou aqui mostrar o que vocês precisam ver, que não estão vendo dentro dessas igrejas, porque não estão te levando à luz de Deus, a palavra. Estão te levando às trevas do diabo. A mentira que coloca a verdade como mentira desfaz da palavra de Deus. Vamos ler 2 textos, rapidinho para a gente entender. Olha o que Paulo vai dizer aos Coríntios. No capítulo, Paulo vai falar aos Coríntios, capítulo 14, versículo 1 ao versículo 5. Segue o amor, procura com zelo os dons espirituais, mas principalmente o dom de profetizar. Não é estar com essas profecias dizendo, Deus está me revelando, assim diz o Senhor. Não é esse dom. Aí Paulo vai dizer assim, porque o que fala em língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende. Porque ninguém o entende, e em espírito fala de mistério. Língua estranha não é para a igreja. Não é para se falar ali na hora da reunião da congregação. Língua estranha, ninguém entende. É uma conversa do espírito do homem com o espírito de Deus. Em mistério. Nem a pessoa está entendendo ali o que ela está falando. Está entendendo isso, irmão? Está entendendo isso? É uma bagunça de língua estranha, né? Dentro da igreja. Aí começa aquela mentira. Outro diz que Deus está usando para profetizar. Mentira. Olha o que Paulo vai dizer. Vamos lá. Versículo 3. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação e exortação e consolação. O que profetiza é o que ministra a profecia, a palavra. Ministra para os homens. Para quê? Para exortar, para consolar. Está entendendo? Para corrigir, para instruir. Esse é o dom de profecia que Deus nos dá. A vocação que está lá em Efésios 4, não é? 11. A vocação de profeta. Olha o que diz a palavra. Versículo 4, 1 Coríntios 14. O que fala língua estranha edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja, o corpo, o conjunto geral de pessoas. Profetizar é levar o ensino, a instrução da palavra para edificar a igreja. Aí o cara está lá pregando e começa. E a igreja, para que isso? A igreja está entendendo nada. Os irmãos não vão ser edificados. Se verdadeiramente for a língua estranha, for o dom de línguas, você está falando, nem você entende. Para que você está no púlpito? Falando para a igreja, ninguém entende. É o que Paulo está ensinando. E o povo vive contrário ao que a Bíblia ensina. O povo ignora o que a palavra nos corrige. Vivendo tudo contrário à palavra, irmão. Paulo vai dizer, o que profetiza edifica a igreja. A igreja aqui é o grupo de pessoas que estão ali para receber a edificação da profecia, que é o ensino, a instrução, a orientação, para consolar, corrigir, instruir. O cristão que precisa todo dia aprender de Cristo para se manter firme nele,
com o ensino da doutrina, com a instrução na sua vida. Não é com esses movimentos de poder, emocionando-se no movimento emocionalístico. Olha o que Paulo vai dizer. Eu quero que todos falem língua estranha, mas muito mais que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que o que fala língua estranha, a não ser que também interprete, para que a igreja receba edificação. O que é que Paulo está dizendo aqui? O desejo dele é que todos recebam esse dom de línguas, onde meu espírito vai se edificar. Eu não entendo quando eu falo línguas, em línguas estranhas. Eu não entendo. O dom de língua é onde meu espírito vai se edificar, se regozijar, conversando em mistério com o Espírito Santo. É o que diz a palavra de Deus. Isso não edifica o corpo coletivo de membros, igreja. O que edifica o coletivo de membros, pessoas que formam a igreja de Cristo, é a profecia, é o ensino, é a doutrina. Isso aqui é que tem que ser levado para a igreja, para edificar a igreja. Não é esses movimentos dentro desses púlpitos. Agora, vamos ler o que Paulo vai continuar dizendo, ensinando sobre isso, no versículo 26 ao versículo 29, do capítulo 14 de 1 Coríntios. Eu li aqui o que está escrito no versículo 1 ao versículo 5, de 1 Coríntios capítulo 14. Agora eu vou ler o que está aqui escrito para o nosso conhecimento, no versículo 26 ao versículo 29, da primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14. Olha o que diz o versículo 29. O versículo 26, aliás. A gente vai ler o 26, o 27, o 28 e o 29. Vamos iniciar pelo 26. Paulo vai aqui dar uma orientação para botar ordem no culto. Na reunião dos irmãos, que estava acontecendo uma desordem, estava atrapalhando. Os irmãos não estavam se edificando dentro daquela bagunça que estavam vivendo com o movimento de poder de Deus de língua estranha. Olha que Paulo vai orientar para trazer os irmãos a orientação para a ordem e organização na hora da reunião da igreja. Paulo vai dizer, versículo 26, capítulo 14 de 1 Coríntios. Que fareis, pois, irmãos, quando vocês se ajuntar? Não é quando vocês estiverem na igreja. Quando vocês se ajuntarem, a igreja está ali. A igreja não é o lugar, somos nós que estamos ali reunidos. Paulo vai dizer, irmãos, que fareis? Quando vocês se juntarem, se reunirem como igreja, cada um de vós tem salmos, tem doutrina, interpretação, revelação. Faça-se tudo para a edificação. Tem língua estranha. Entre vocês tem vários dons que Deus distribui. Agora, que esses dons sejam usados não para trazer bagunça na congregação, na reunião. Não para trazer desordem numa reunião sem nenhum sentido. Tem que ser usado para edificação. Quem fala língua estranha, fale para você mesmo, que só edifica você. É uma fala de mistério que nem você entende. Quem tem o dom de interpretar, se tiver ali a ação do Espírito Santo para trazer alguma revelação, interprete. Mas a revelação, quando a igreja está reunida, é para a igreja. Não é para tirar a atenção do povo para uma pessoa. A hora da reunião dos santos, do ajuntamento dos santos, é para receber a edificação coletiva. Olha o que Paulo vai dizer. Vamos lá. Versículo 27. E se alguém fala língua estranha, faça-se isso por 2, ou quando, se for muito, por 3. Mas que haja intérprete. Se alguém está falando língua estranha, 1 ou 2 ou 3 no máximo, faça isso. Mas se tiver alguém interpretando, se for uma ação do Espírito, a igreja vai sentir. A igreja vai receber a edificação. Não é para tirar a atenção da igreja da direção de Cristo.
Jamais o Espírito Santo vai usar alguém para distraí-lo da palavra. Essas manifestações que existem aí, de homens dizendo que Deus está usando, é profeta, está tirando eles da direção da palavra. Eles estão colocando sua atenção no homem que se diz profeta, onde chama a atenção do povo para eles. Paulo vai dizer, se alguém fala língua estranha, faça-se isso por 2 ou 3, se muito 3, e por sua vez haja intérprete. Versículo 28. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja, na reunião, fique calado, porque você tem que estar atento a ouvir, não é estar que nem fanático, aleluia, glória a Deus, eita, dê glória, dê aleluia. Olha o que esses homens que dizem que são profetas, pregadores, olha o que eles fazem. Enquanto a palavra ensina que a igreja tem que estar calada ouvindo, eles levantam um movimento de gritaria, de baderna, de bagunça e conduz o povo a perder o propósito de estar ali atento a ouvir a palavra. Leva as pessoas a se emocionar, a gritar, a falar e começam, dê glória, fique calado não, aleluia, grite glória a Deus, grita aleluia, fique calado não, abre a tua boca. Enquanto a palavra diz, esteja calado, atento a ouvir. Não é para estar gritando num fanatismo, num irracional. É para estar calado, irmão. Você quando estiver na igreja, na reunião dos santos, alguém estiver pregando, você tem que estar calado, observando o que ele está pregando, usando a palavra para conferir se está sendo ministrado para você a doutrina, o ensinamento de Cristo, do Evangelho. Porque se não tiver, você tem que correr daí. Se você ficar, vai morrer espiritualmente. Se você ficar, vai estar como morto no meio, achando que está vivo no meio desses mortos. Enquanto a palavra manda estar calado, atento a ouvir, sendo mais prudente a ouvir, os profetas que dizem que Deus está usando ele, faz o contrário. São de Deus esses homens? Tira a atenção do povo da palavra. São de Deus esses homens? Pregam para o povo o que a palavra não ensina. São de Deus esses homens? Coloca o povo na autoridade deles, não da palavra. São de Deus esses homens? Para encerrar, olha o que Paulo vai dizer no versículo 29. Falem 2 ou 3 profetas e os outros julguem. Tem alguém ministrando, dizendo que é profeta? Um diz dali, outro diz daqui. Vocês têm que ser prudentes, têm que julgar. Mas o que é que eles dizem? Não julgue não. Não duvide não, creia. Ó, enquanto a palavra nos manda julgar, eles mandam você aceitar e não julgar. Olha para aí. É aí onde eu digo, irmão. São de Deus? Estão usados por Deus? É poder de Deus? É o diabo cirandando dentro dessas igrejas, usando essas pessoas e levando muitos para o inferno, tirando o povo da direção da palavra. Cuidado. Então que Deus abençoe, que você dê ouvido a essa instrução, esse momento de observação, de esclarecimento que está sendo levado para você, em nome de Jesus, amém? O meu compromisso é esse, com o reino de Deus, pregar a verdade e condenar a mentira. Esteja onde estiver, pregada por quem for, meu compromisso é com o reino de Deus, condenar e reprovar as obras das trevas, amém?